Salve galera, tudo legal? O Harboring aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Gamer Red Pill. Pessoal, hoje a gente vai fazer um react aqui do canal do pastor Rodrigo Mocelin, eu particularmente não sei como que fala o nome dele, sobre o caso, né, do Caio Castro aí, que em um podcast falou que ele não gostaria de ser obrigado a sustentar mulher, né, pagar um jantar, por exemplo. Eu vou colocar aqui numa resolução maior. Então vamos ver aqui o que o Caio Castro falou e vamos ver as opiniões do pastor Rodrigo Mochilin. Lembrando, pessoal, esse é um vídeo onde o meu objetivo não é atacar o pastor, é apenas colocar um contraponto dentro dessa situação, apenas pondo uma visão ao mesmo tempo, eu sei, ele é pastor, mas uma visão não religiosa e também uma visão realista dos tempos atuais. Eu não tenho obrigação nenhuma, disse o Caio Castro. Antigamente, um homem seria medido justamente por isso, se ele pode bancar uma mulher. Isso era uma definição de masculinidade. Mas como chegamos a este estágio em que estamos hoje? A esse nível de meninice? Hoje eu vou lhe contar. Eu vou lhe mostrar que o feminismo foi uma desgraça para as mulheres. O feminismo colocou as mulheres numa situação horrível. Se antes o cara tinha que matar o dragão e prometer te honrar para dormir com você, hoje o homem não quer ter nenhuma obrigação com as mulheres para dormir com elas, nem mesmo pagar a conta do jantar. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. O Caio Castro, né? No início aí, pessoal, tem coisas que eu concordo com ele, mas dadas as devidas proporções, sim, o feminismo para a mulher comum, para a mulher tradicional, que são poucas, mas ainda existem, ele realmente entrou como algo muito ruim. Afinal de contas, o feminismo, ao mesmo tempo que ele engrandece a modernete, que é essa mulher dos tempos atuais, ele afasta as obrigações masculinas. Afinal de contas, se a mulher pode, se ela é guerreira, se ela não precisa de macho para aquilo, por que eu, homem, iria prover em alguma coisa? Porque eu deveria ser um cara provedor, ajudar essa mulher. Não tenho essa obrigação. Então, ao mesmo tempo que o feminismo ele ajuda a modernete, ele atrapalha aquelas mulheres que seguem uma visão de mundo mais tradicional, né? Então, sim, o feminismo atrapalha, desde que a mulher seja uma mulher mais tradicional. O que a gente não vê, pastor, esse é o grande questão. A sua visão de mundo é com a ideia de que somos como se as mulheres fossem todas tradicionais, o que, infelizmente, não é a realidade. A realidade é que nós temos hoje muito mais modernetes do que mulheres tradicionais. Então, vamos continuar agora. Num programa, num podcast, sei lá o quê, disse que ele não tem obrigação de pagar a conta, coisa nenhuma. Vamos ouvir o que ele falou. Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta. Então, me incomoda muito, muito, que é o que eu não quero. Essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, de eu ter que isso, eu que tenho que. Eu tenho que porra nenhuma pra começar. Tá? Assim, faço questão de te chamar pra jantar, pô, vou, né, vou no banheiro, já pago a conta, chego a conta, não chego nem conta. Já resolveu. Tipo, já tá tudo certo, pá, pá. Faço questão de fazer essas coisas assim. Sem esperar nada em troca, né? Por Mas, você. por Mas mim. sem ter que ter obrigação. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou, nunca. Como se eu tivesse esse papel. Tem na minha filha, caralho. O que a gente acabou de ouvir aqui é um retrato do homem pós-revolução sexual, pós-feminismo. No meu vídeo, Tá Faltando Macho, eu falo sobre isso, sobre o homem como aquele que deve sustentar a sua esposa. Vemos isso na Bíblia e ao longo da história. Em Gênesis, Deus amaldiçoa o trabalho do homem e a maternidade. Aqui ele vai falar um pouco da questão bíblica, mas novamente é aquela coisa, pessoal. Nós estamos vivendo em outros tempos. Nós estamos vivendo em tempos onde a mulher tudo quer, a modernete tudo quer e nada provê. Né? Então nós temos as mulheres que são cada vez mais individualistas, que são cada vez mais egoístas em si só, e eu não estou nem dizendo se isso é certo ou errado, estou dizendo o retrato da realidade, que elas estão cada vez mais empoderadas e aquela coisa toda, aí ao mesmo e isso vai afastando do homem o seu papel, entre aspas, social, o seu papel de homem naquela relação. E portanto, por que eu teria que ser um homem na parte de prover, se a minha mulher não é a mulher na parte da submissão comum entre os sexos? Aqui, submissão, eu não estou falando sobre violência, não estou falando sobre espancamento, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o homem ser aquela que normalmente é o lado racional de um relacionamento, a mulher é o lado sentimental, balanças, medidas, tudo certinho. Aquilo que ambos estão felizes e vivem uma vida feliz. Porque sempre que a gente fala submissão, alguém vem achando, ai, mas o homem que não deixa a mulher trabalhar, o homem que proíbe a mulher de fazer. Você já percebeu que é sempre os extremos? É muito engraçado isso, né? Mas enfim.
Nós não temos isso na sociedade atual, pelo menos não em grande escala. Hoje em dia nós temos jovens de 14 anos que acham que um rapaz é obrigado a ter um relacionamento com ela se ela quiser, por causa que se ele não fizer isso, ele não é homem. Toda discussão que a gente tem com uma mulher modernete, ela tem essa desculpa, né? Ah, ele não é homem o suficiente. Ah, é porque ele não é homem. Reparem bem, tudo o que é benéfico para elas, se você não fizer, é porque você não é homem o bastante para aquilo. Mas será que elas são mulheres o suficiente para poder solicitar que sejamos homens o suficiente? Ou seja, a minha mulher, ela quer que eu seja o provedor para ela, mas ela é submissa a mim, porque essa era a troca antiga, é a troca bíblica, vamos dizer assim. Da mulher, em Efésios, Paulo diz que Vou o homem pular um deve pouquinho aqui, porque é a parte mais intensificar. E a religiosa. revolução sexual começa com quem? Com os machos, claro. Quem teria tido a ideia de que os malignos, obviamente, mas ela Beleza. foi benéfica aos homens. Portanto, só poderia mesmo ter sido pensada por eles. E é isso que defende o autor. Aqui ele fala que a questão da liberdade sexual teve origem masculina, né? Pessoal, olha, eu não vou entrar em questões históricas, longe de mim querer debater uma coisa que eu não conheço, mas, pessoal, o homem nunca precisou, propriamente dito, de nenhum tipo de revolução sexual, tá? Para poder conseguir sexo antigamente. A ideia era que, igual, ele tenta passar a ideia de que hoje para um homem é mais fácil fazer sexo, né? Porque nós temos uma liberdade sexual maior. Mentira, mentira. Nós temos 20%, nós temos 80% das mulheres procurando 20% dos homens. Os outros 80% dos homens são pessoas que não estão em relacionamento, não conseguem um relacionamento por causa que a hipergamia das mulheres está em seu pico, está em seu máximo. E, portanto, nós temos mulheres a maioria das mulheres procurando a minoria dos homens, e aqueles homens comuns têm que brigar pela parcela de 20% que sobra. Portanto, não, o feminismo, a liberdade, a questão da liberdade sexual não ajudou o homem em porra nenhuma, porque o homem sempre teve essa liberdade. Ah, mas a Bíblia, ok, dentro da Bíblia tem aquela questão, um homem, uma mulher, aquela coisa toda, mas sejamos francos, pessoal, antes do feminismo, antes dessa demanda, dessa crescente do empoderamento feminino, era muito mais fácil para um homem ir para a cama com uma mulher do que é hoje. Portanto, não acho que seja muito coerente a ideia de que a revolução sexual era de interesse masculino. Afinal de contas, pessoal, mulheres da vida sempre houveram desde os tempos de Cristo. De libido dominante, que, por sinal, eu tenho esse livro na minha livraria online. O autor começa a ter seu livro, que ele dizia, olha, tem coisa imoral aí, não leia não. Feministas, a ciência teria provado que o homem é apenas matéria. Como disse o autor de Libido Dominante, a física newtoniana, a base... Aqui ele vai falar um pouco relacionado o homem sem Deus, o que não é do meu interesse no momento. A ciência provou que o homem é apenas fluido. E por que ele fala isso? Para justificar ele poder dormir com a moça. Em outro livro... Homem apenas fluido, aquela coisa, novamente, pessoal. Qual é a questão religiosa? As religiões elas têm que entender que a sociedade não se constitui mais daquilo que a Bíblia falava. A sociedade mudou. A sociedade hoje em dia, toda essa parte de construção familiar que consta na Bíblia pode ser até desejável, mas não é realizável mais. É triste, mas é a vida. É como as coisas realmente são, né? Então, a ideia de que a sociedade acabou se degradando porque perdeu esses preceitos, eu concordo. O problema é, tem como voltar a eles? Não. Então nós temos que entender como é a sociedade atual e trabalhar em cima de coisas atuais, e não com ideias tão, ao meu ver, tá? Tão ultrapassadas como aquelas constantes na Bíblia no que tange aí a questão dos relacionamentos. Sade diz que uma bela moça deveria apenas transar sem se preocupar com a tediosa questão populacional. O que ouvimos de muitas feministas é que o movimento feminista veio para libertar as mulheres de suas relações opressoras com os homens. Elas lutariam por direitos iguais, inclusive na área sexual. A ideia seria mais ou menos a seguinte: por que só os homens podem ser pervertidos
se autoproclamando vadias, tá bom? Pois bem, mal notaram elas que as amarras da religião, que atrela o sexo ao compromisso, era uma proteção, antes de tudo, para a própria mulher. Mary Nesse ponto eu tenho que concordar, né? Havia uma troca de proteção, de prover alimento, de prover uma casa, de prover segurança para a mulher dentro do matrimônio. A monogamia tem normalmente esse ponto de vista, tá? Então sim, eu concordo que a ideia de atrelar sexo ao matrimônio tem sim uma relação de proteção muito maior para a mulher. Muitas mulheres feministas dizem que isso era opressão, mas na verdade a gente pode entender que era uma proteção. Afinal de contas, pessoal, reclamam muito que o número de estupros aumentou. Engraçado, não é logo agora que vocês têm mais liberdade sexual? Ou seja, tem algo aí que não está batendo, não é mesmo? Se eram oprimidas antes, por que o número de estupros aumentou agora? Isso possivelmente porque a ideia do matrimônio tinha uma proteção maior em cima das mulheres. Isso aqui é uma suposição, tá, pessoal? Eu não tenho dados corroborativos para isso. Wollstonecraft, pioneira do que viria a ser o movimento feminista, ela dizia que ninguém deveria ser forçado a permanecer numa relação na qual a afeição mútua havia já cessado. Ou seja, não tem mais paixão, a gente pode divorciar. Mas depois que ela ficou grávida, essa afirmação dela parecia que não fazia sentido, sabe? Ela me falou, poxa vida. Ela ficou grávida de Gilbert Blythe. Ah, foda-se essa parte que Por não conta de importa. suas aventuras com Eli, Mary descobriu que paixões descontroladas são destrutivas. Como o próprio Sade havia dito em seu livro Os 120 de Sodoma, Isso sim, as mulheres elas tendem a ter relações muito mais emotivas do que propriamente dito carnais, tá? Isso é uma questão biológica. O homem, ele, entre aspas, é feito para ter o maior número de parceiras possíveis. A monogamia, pessoal, ela vai contra a natureza natural do homem, tá? Porém, aí a parte interessante, mas ela não vai contra a natureza natural da mulher. Lembrando que aqui eu estou falando sobre genética, eu não estou falando sobre cultura, tá bom? Então, geneticamente, um homem, ele poderia, né, a lógica de várias mulheres, de ter vários filhos, de populacionar o planeta, né, de gerar população, a mulher não necessariamente. E é por isso que a gente vê essas diferenças, entre até mesmo corporais, a gente vê como que um homem, 90 anos, se ele conseguir ter uma ereção, ele consegue engravidar uma mulher. Mas uma mulher de 50 anos, passou da menopausa, filhão, já era. Não vai ter mais filho, a não ser, né, que faça por meios cirúrgicos, né, aquela coisa, gravidez in vitro, aquelas coisas. em que ele afirmava que paixões simples dão lugar a paixões complexas e depois paixões criminosas. Isso é fato. Paixões simples. Estava morando com uma atriz contra a mulher, ela propôs uma homenagem. Homenagem é Beleza, naturalmente mais desnecessária. Sendo Sim, assim, elas mulheres são tendem a mais sofrer muito mais românticas. nesse negócio de sexo sem compromisso. Verdade, O sexo sempre foi concordo. algo que esteve nas mãos das mulheres. A castidade era uma força para as mulheres. Como assim? Aqui eu. Aquela coisa, gente. Castidade sempre foi uma força para as mulheres. Mais ou menos, tá? Um homem, ele só quer pôr o sabuco para trabalhar, tá bom? Ele, sendo bem honesto, apesar de, obviamente, o cara se sentir muito animado quando uma mulher é virgem, o homem, ele faz sexo sem pensar nisso. Então, uma mulher que não é virgem, ele vai ficar também. A grande questão é, um homem, ele vai valorizar uma mulher para o casamento, para o matrimônio, que tenha um número de relacionamentos menor. Ou seja, quanto menos homens aquela mulher se deitou na vida dela, maiores as chances dela encontrar um homem de alto valor que tenha interesse em ter um relacionamento firme, um casamento com ela, por causa que o homem, ele corre de problemas. E a gente sabe que relacionamentos deixam traumas, principalmente nas mulheres, porque nós estamos falando de relacionamentos e mulheres, relacionamentos, mulheres, sentimentos, emoções. Normalmente elas vêm traumatizadas para o próximo parceiro. Então, um homem valoriza muito mais uma mulher com o menor número de parceiros em seus últimos relacionamentos, né? Porém, não é a castidade em si. É óbvio que a castidade, ela seria a ideia de, olha, é o suprassumo. Nós estamos falando de uma mulher virgem, então, filhão, ela não tem nada. Realmente, ok. Mas isso pensando na questão do matrimônio. O cara que só quer se divertir, quer seguir a vida, pouco se importa com esse aspecto. Sim, pastor. Eu explico. Primeiro, uma mulher, ela Não precisa imparável, dessa parte. invencível. Tô falando que nem o Luiz Pedreiro, né? Por sinal, tem um vídeo aqui Então, sem nem foda-se. precisar pagar a conta. As mulheres perderam esse poder. Por isso, inclusive, que os homens não querem casar. Por que eles fariam? Eles já receberam o prêmio, o sexo, antes do compromisso, né? Antes de casar, eles já têm o sexo. Mas as mulheres continuam querendo. Isso daí também é mais ou menos, como eu falei, né? Hoje em dia a gente tem, assim como existia anos atrás, a gente tem a questão das garotas da vida, né? Nós temos as questões das profissionais do sexo. Ou seja, um homem não necessariamente precisaria casar para ter sexo, e isso
épocas de Cristo, tá bom, pessoal? Então isso não é muito também uma questão do argumento propriamente dito. E novamente, um homem hoje tem mais dificuldades de ter uma relação sexual do que antigamente, isso falando sem pagar, tá, pessoal? Afinal de contas, hoje em dia é bem as mulheres, normalmente, os 80% das mulheres buscando os 20% de homens, enquanto 80% dos homens tem que entrar numa batalha, uma grande batalha para conseguir 20% das mulheres que talvez, normalmente, quem sabe, não sejam sequer mulheres de valor parecido com os deles. Quando eu falo valor, pessoal, é entrando na lógica do VMS, tá bom? Casar. Basta ver estes memes aqui, ó, em que o cara chama a namorada de esposa, né? E namorada, leia-se, mulher com quem eu posso dormir sem ter nenhum compromisso real. Então eles chamam a namorada de esposa e as mulheres ficam doidas, se derretem. Isso mostra que, diferentemente do que as feministas dizem, as mulheres continuam querendo compromisso. Não é bem a questão do compromisso, é uma questão de controle. É meu, eu conquistei esse cara. Se ele for um homem de alto valor, piorou. Aí sim ela vai ficar toda louca quando ele chama ela de esposa ou quando ele chama ela pelo seu sobrenome, né? Que normalmente é aquela cultura de o homem se casa e passa o sobrenome para a mulher. Portanto, irmãs, a sua castidade é a sua força. Você pensa que precisa mesmo dormir com um homem antes de casar com ele para prendê-lo? É o contrário. E vocês, homens cristãos? Afinal de contas, pessoal, o que garante? O que garante que depois de casar, romper o lacre da moça, o cara vai continuar com ela? Reparem que isso... Sabe quando que isso funciona? Quando nós temos dois jovens, né, homem e mulher, criados dentro do mesmo pensamento religioso, dentro de uma mesma cultura, tudo bonitinho, tudo certinho, que seguem a vida assim. Fora isso, o pessoal desiste. E a realidade do mundo, né, tende a ser cruel. Ficam colocando pressão em suas mulheres para que elas sustentem a casa. Vocês são uma vergonha. Precisamos voltar a pressionar os homens para que eles banquem as mulheres. E isso, como eu já disse no outro vídeo, não tem nada a ver com a incapacidade das mulheres, mas com o melhor arranjo para que criemos filhos saudáveis, fortes e tementes a Deus. Como educar meninos? Diga a eles que eles devem manter a casa, que eles devem matar o dragão, proteger a moça e pagar a conta de luz. Quer saber quando o seu menino virou homem? Não é quando ele completa 18 anos, é quando ele paga o primeiro boleto. E aí, o que vocês acharam do vídeo? O homem tem que pagar a conta ou não? Deixe seu comentário aqui. Até amanhã. E por sinal, amanhã, vou falar então o que é o macho Bom, alfa, né? Algumas características de um homem. O que é masculinidade à luz da escritura? Fique ligado. Até amanhã. Bom, pessoal, aqui para finalizar, né? Esse final, você tem que sustentar sua mulher. De novo, pastor, qual é a vantagem? Qual é a contramedida que essa mulher vai me dar para que eu faça isso? Eu tenho segurança no relacionamento por eu ter contraído o relacionamento com essa mulher? Eu tenho a segurança de que ela vai estar comigo? Eu tenho a segurança de que ela não vai tomar meus filhos? Eu tenho a segurança de que ela não vai me trocar por um homem de valor, de maior valor, né? No VMS do mundo, digamos que eu seja um 5 da vida. Se aparecer um 8 dando bola para ela, eu tenho a garantia de que ela não vai me abdicar por aquele outro, apesar de eu sustentá-la, apesar de eu prover a casa, apesar de eu ser um bom marido. Eu não tenho essa garantia por causa da hipergamia feminina. E, portanto, é muito arriscado você simplesmente dizer: sustente sua mulher, ensine seu filho a sustentar a esposa, a sustentar a casa, quando a gente não tem uma contramedida, quando a gente não tem uma contrapartida, melhor dizendo, do lado feminino. Então, um homem, para poder fazer essas ações que você diz, ele teria que procurar uma mulher lá dentro de um baú oculto, escondida, uma raridade, uma joia rara, o que eu não acredito que exista, para poder se relacionar. Afinal de contas, estou lá sustentando uma modernete que está na internet falando que o homem não presta. Eu estou lá provendo segurança, uma boa vida, uma boa casa, provendo finança, tudo direitinho. Não impeço ela de trabalhar, ou seja, ela tem ali. A questão é, ela usa o dinheiro dela com ela, eu uso o dinheiro dela com ela. No final das contas, o que eu ganhei com isso? O que o homem ganhou com isso? A ideia de masculinidade atrelada ao que você pode gerar a uma mulher só é benéfico à mulher. Só é benéfica à mulher. A masculinidade ela não deve ser pontuada pela medida em que você consegue sustentar uma mulher, né? Eu não sei qual que é a visão religiosa sobre masculinidade, né? Porém, pessoal, eu não acredito que você deve medir ela a partir do quanto você consegue sustentar a sua modernete em casa. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários. Até um próximo vídeo e
Tchau, tchau.